Vocês estão me ouvindo bem? Boa noite. Oi, Ari, boa noite. Vocês estão me ouvindo? Alguém me dá um sinalzinho? Ótimo, obrigada. Olá. Olá, Danúbia, Rosângela, boa noite, tudo bem, gente? Que bom. Ótimo. O pessoal tá entrando. Boa noite, Thalita. Obrigada, Cíntia. Obrigada, Priscila. Boa noite, Cris. Gigi, boa noite. Kátia, tudo bem, gente? Como vocês estão? Elizabeth, gratidão por vocês estarem participando. Legal. Vamos bater um papinho hoje sobre as nossas questões emocionais dessa época, né? Que está afetando bastante as pessoas, trazendo bastante transtorno emocional. Mãe, oi, boa noite. Vão me falando um pouquinho como que vocês estão, gente. O pessoal está relatando muito para mim, principalmente o pessoal que está pedindo floral para ajudar, né? Estão relatando muita ansiedade, muito desânimo, desmotivação para fazer as coisas, né? Tem pessoas que estão muito irritadas. Como que vocês estão? Vão me falando. Quero saber como que tá o dia a dia de vocês. O pessoal tá com muito medo, tá muito ansioso, tá com muita insegurança. Boa noite, Tamires. A Kátia tá falando, né? Estou no meu limite, bem complicado. Rosângela meditando muito. Muito bem, gente. Tá todo mundo mais ou menos, a maioria, né, das pessoas se sentindo que é um momento complicado, né? Não estão conseguindo lidar muito bem. Boa noite, tem bastante gente entrando ainda. Assim, é difícil lidar com clientes neuróticos e com isso vem irritabilidade. Sim, é verdade. Muito medo tá aparecendo também, né, gente? Por causa das questões econômicas e tudo, né? As pessoas também, olha, às vezes choram, não gosto de ficar vendo as notícias, tenho muito medo. A Beth está trabalhando em casa direto, mas fica insegura quando tem que ir na rua, assim. Tenho medo também de sair na rua e ficar doente, né? Todo mundo com muito medo por aí. Exatamente. Cláudia Tofete, querida, boa noite, bem-vinda, todos bem-vindos. Mamãe, tá tudo tranquilo aí? Graças a Deus, que ótimo. Kátia está desencadeando muitos problemas de pele por causa do estresse, né? Dos problemas psicológicos, sim. Acaba refletindo no nosso físico, sim. Então, gente, esse bate-papo é justamente para a gente dar uma olhadinha nisso, né? Porque eu estou até fazendo muito florais para as pessoas por causa dessa questão, né? Eu junto bastante, vou lá no correio rapidinho, despacho. Os animais, né, que estão convivendo com essas pessoas estão sentindo também toda essa carga de estresse, porque eles absorvem muito facilmente, são muito sensíveis, né? Então acabam ficando ansiosos, tem muito animal lambendo patinha sem parar, compulsivos, né? Ou então muito desanimados e tristinhos porque não podem passear várias vezes ao dia. Então tá todo mundo num processo que está precisando se adaptar a essa situação, né? O nosso astral, gente, está muito denso, né? Porque nós somos seres que vibramos, né? Temos nosso campo magnético, né? A nossa vibração está repercutindo, né? Todos ao mesmo tempo. Assim, a frequência que a gente está emitindo e que está muito presente na maioria das pessoas é da ansiedade,
né? É do medo da insegurança. Então é assim que o nosso astral tá, muito carregado, né? Muito carregado de medo, de preocupações, né? Então a gente, por mais que a gente esteja bem, às vezes a gente dá uma escorregadinha até, né? E fala, nossa, hoje me bateu aquele medo, já comecei a pensar que vai acontecer daqui a um tempo e vai faltar dinheiro e não sei o que, né? Depois a gente consegue até se reequilibrar, mas a gente fica ali se trabalhando para se manter bem, né? Então, a gente está vibrando quando a gente fala, assim, falo muito nos cursos das nossas frequências, né? Da nossa vibração, que nós temos os nossos chakras, que são centros de energia que precisam estar equilibrados, né? E nesse momento a gente tem o chakra básico, que é aquele que fica lá embaixo, né? Mostrou até uma fotinho para vocês aqui, que é o chakra básico, que é esse do vermelho, que fica lá embaixo, né? E a gente... Então, a maioria das pessoas está vibrando nesse chakra, que é o quê? É lá embaixo, a ligação com a terra, a ligação com a matéria, né? Então, assim, a vibração do chakra vermelho, ele tem a ver com os nossos instintos, com a coisa material, com a coisa instintiva, né? Que são os medos de ter que sobreviver, o que eu tenho que fazer para sobreviver, medo de faltar alimento, medo de faltar emprego, de faltar dinheiro, né? E o vermelho também, que é uma cor muito intensa, que é aquela coisa que deixa a gente irritado, tem muita gente com pressão alta, né? O excesso do vermelho sobe a nossa pressão, né? Quando a gente fica com raiva, a gente não fica vermelho. Então, tem muita gente relatando isso, né? Essa frequência, assim, de estar muito irritado e ansioso e perdendo a paciência e muito preocupado, né? Aquela coisa da ansiedade, da agitação, é tudo dessa frequência que a gente está entrando do chakra básico, né? Que corresponde a uma vibração da cor vermelha. Então, a gente tem que sutilizar, a gente tem que sair do vermelho e subir aqui para cima, né? Que é uma coisa mais sutil, mais ligada à espiritualidade, para a gente conseguir passar tudo isso. Eu já vou explicar para vocês direitinho. A Angela perguntou que cor que a gente deve vibrar. Vou explicar direitinho como que a gente vai fazer o trabalho com cromoterapia, que todo mundo pode fazer, não tem segredo, não tem dificuldade, tá? Vou ensinar direitinho para vocês. E assim a gente consegue vibrar numa frequência diferente dessa densidade que está no astral, porque senão a gente fica em conexão, como se fosse um rádio, né? O tempo todo entrando nessa frequência de medo e de insegurança, né? E a gente pensa, gente, que tudo são processos que acontecem, né? Cada um tem o seu processo, está passando por um determinado aprendizado nesse momento, né? E assim, é incrível, porque assim, o universo ele dá conta de tudo, ele é um quebra-cabeças de tamanho infinito, onde tudo se encaixa. Então, assim, tudo que está acontecendo vai de encontro aos processos individuais. Então, cada um está passando ao mesmo tempo o seu processo, o que você precisa aprender nesse momento, está cada um enfrentando o que precisa enfrentar, né? E ao mesmo tempo todos unidos num processo, num mega projeto cósmico assim que está acontecendo, né? De uma transformação planetária muito grande, né? E tudo que acontece lá em cima, que vem lá de cima, é para nossa evolução, é para a evolução de tudo e de todos ao mesmo tempo. Né? Então, assim, e o que vem lá de cima, a gente está sendo feito por uma inteligência superior, né? Uma inteligência suprema que rege tudo. E assim, e não tem como ser uma coisa ruim, porque o que vem lá de cima é sempre bom, né? É sempre para evolução, é sempre com muito amor, com muita generosidade para a gente, para com todos os seres, né? Embora para a gente pareça que é tudo muito ruim, é só gente doente, pessoas morrendo, tudo isso, né? Mas assim, de uma visão muito superior, é bem diferente, é uma coisa que é para o nosso bem, né? Então, a gente tem que agradecer, inclusive, né? Porque esse vírusinho tão pequeno, né, invisível, que a gente nem enxerga, microscópico, veio com uma missão transcendental, né, de participar desse projeto, de fazer essa transmutação com o planeta Terra, né? Então, assim, quanta coisa está mudando, quanta coisa está acontecendo durante esse processo, né? Então, a gente agradece, porque é para o nosso bem, a gente vai sair de tudo isso melhor e mais evoluído e com muito mais aprendizado, né? E nós somos
tudo que acontece no universo, gente, afeta tudo e a todos, né? Eu falo muito nos cursos que eu dou, eu falo muito assim, cuida dos nossos pensamentos, vamos cuidar dos nossos pensamentos, das nossas palavras, né? Jesus falava, orai e vigiai o tempo todo, que é um trabalho que a gente tem que fazer o tempo todo para estar vibrando no nosso melhor, com pensamentos positivos, porque o que a gente pensa também é uma frequência, que a física quântica mensura isso existe, né? Então a gente tem que ter cuidado, porque tudo que a gente fala, a gente afeta o outro, a gente afeta o nosso universo, né? Assim, tudo que eu penso, eu estou afetando o universo, não tem como, eu faço parte disso, estamos todos ligados, né? Dentro de um universo e dentro do nosso planeta também. Então, o que acontece comigo vai refletir com todo mundo. E o que acontece no planeta, como está acontecendo agora, nessa pandemia, que nenhum país praticamente está escapando, também vai afetar todos nós de alguma forma. Né? Assim, eu sempre explico que nós somos microcosmos. O que acontece no universo também acontece com a gente. Né? Então, assim, isso que está acontecendo com o nosso planeta não vai influenciar só a gente, vai influenciar o universo como um todo. Né? E nós também, como microcosmos, a gente não faz a acupuntura do nosso corpo inteiro na orelha, por exemplo. Né? Assim, a nossa orelha se transforma no microcosmos do nosso corpo inteiro. Também é assim, nós somos um micro-universo, né? Assim como o planeta também está dentro do universo todo e assim por diante, está tudo ligado e tudo o que acontece está influenciando tudo isso. Então, assim, é um projeto muito grande, gente, que a gente, com o nosso tamanho espiritual, né, com a nossa ignorância ainda de conhecimento, a gente não consegue nem alcançar isso que está acontecendo, mas é uma coisa que se a gente tivesse ciência da onde isso está chegando, a gente ficaria feliz, né? Porque assim é uma coisa que está acontecendo para o bem de todo mundo, para o bem do nosso planeta e para o bem do nosso universo, como sempre vai ser, tudo sempre evoluindo, sempre para o melhor, com muito amor, né? Aí a semana passada eu fiz uma live também, a gente conversou um pouquinho sobre isso, eu contei uma historinha dos 2 vendedores que foram mandados para a Índia, né? Eles eram vendedores de sapatos e foram mandados para a Índia. Chegaram lá e um deles ligou de volta e falou assim, olha, falou para a fábrica, eu vou voltar, a gente não vai vender nada aqui, vou perder meu tempo, porque aqui ninguém usa sapato, né? Então não vai dar certo isso aqui. E o outro vendedor, ele também ligou de volta, só que ele tinha uma visão diferente. Ele falou, gente, vocês não acreditam, aqui ninguém tem sapato. A gente está feito, a gente vai vender muito sapato nesse lugar. Né? Então, assim, isso mostra o quanto a gente pode ter uma visão diferente de uma mesma situação. Porque depende de nós escolhermos, nós temos escolha consciente o tempo todo, gente. Eu posso escolher continuar com o mau humor que eu acordei, eu posso escolher mudar o meu dia e falar, não, quer saber, eu vou sorrir, eu tenho tanta coisa boa, não vou ficar nesse mau humor, não, nesse baixo astral, eu vou mudar. Né? Assim, quando eu respondo com raiva, eu fiz uma escolha ali de responder com raiva. Né? Eu poderia ter falado, eu não vou falar nada, eu vou deixar essa raiva passar e depois eu resolvo. Não, eu resolvi falar o que veio e pronto. Então, assim, a gente faz escolhas o tempo todo. Então, a gente pode não ser vítima desse processo e falar assim, nossa, eu não sou vítima dessa reclusão, dessa coisa toda. Eu vou estar ativa, eu vou escolher as coisas boas, eu vou fazer as minhas escolhas positivas de ver essa situação como boa, né? A gente pode ver as coisas... Gente, quantas pessoas que trabalham 10, 15 horas, como eu já trabalhei muito, por exemplo, o pessoal da área de tecnologia, que não vê nem os filhos em casa, nem tem tempo de... Sai, o filho está dormindo, volta, o filho já foi dormir, sabe assim, agora está tendo a oportunidade de estar com os filhos, né? Assim, quantas vezes a gente tinha vontade de falar, nossa, se eu tivesse umas férias mais longas, eu ia arrumar toda a minha casa, ia jogar um monte de coisa fora, tanta coisa que eu queria arrumar, queria consertar aquilo ali, queria pintar a minha fachada, né? Assim, e agora que a gente tem tempo, todo mundo fala pra mim, Elisângela, eu tô desanimada, eu quero floral porque eu tô desanimada, tô desmotivada, não tenho vontade de fazer nada, né? O ser humano complica muitas coisas, gente. Né? Assim, quando você pode ver que tem pessoas que... Quantos casos eu já vi de pessoas que são milionárias e que têm depressão, né? Então, assim, a gente quer tanto ficar rico, a gente quer tanto dinheiro e ter as coisas. Aí, quando você tem, você fala, ai, que chato. Agora não tem graça eu querer ir na padaria tomar um sorvete, eu posso comprar todos os sorvetes do mundo.
não tem graça comprar um sapato, eu já tenho 500, né? Então as pessoas ficam em depressão, né? O que eu quero dizer é que quando a gente tem uma coisa boa, a gente às vezes acaba desvalorizando. O ser humano tem muito isso, né? O ser humano tem uma dificuldade de sustentar o prazer, de sustentar situações prazerosas. Ai, gente, eu fiquei 15 dias em casa, fiz um monte de coisa legal. Ai, agora já não estou aguentando mais, não estou suportando, estou irritado, né? Assim, por que você não conseguiu continuar naquela frequência boa? Né? Porque daqui a pouco vai acabar, gente, isso vai passar, né? Se todo mundo se cuidar direitinho, fizer o isolamento, o vírus, ele isolado, ele para de se replicar e ele morre. Uma hora vai acabar tudo isso, até porque todo o processo tem começo, meio e fim, né? E a gente está vendo que tem países que já passaram por isso. Então, assim, vai acabar, isso é claro que é limitado, né? Então, assim, vai passar, né? Então, por que a gente não precisa de tanto estresse? A gente não precisa olhar para isso com tanta negatividade. Então, pega a sua casa e vai fazer aquilo que você queria, ver todos os filmes que você queria, ler os livros que você não tinha tempo, ligar para as pessoas que você queria falar, para os seus amigos que você nunca tinha tempo. Né, gente? Faz uma arrumação na casa, né? Assim, arruma, joga um monte de coisa velha fora. Quando a gente arruma a casa, a gente arruma a nossa casa interior ao mesmo tempo, né? Tem essa relação. Então a gente joga os lixos fora, a gente tira, mobiliza a fluidez de energia dentro de casa. Isso acontece dentro da nossa casa interior também, né? E o universo está falando isso pra gente agora, gente. Assim, é hora de ir para casa, é hora de ir para dentro, né? Não é para ir para fora, é hora de ir para dentro, para nossa casa interior, né? Momento de parar e falar o que eu tenho que aprender com esse processo, né? Por que eu estou passando por isso? Quais são os medos que eu estou tendo que enfrentar? O que significa isso para mim? Como eu posso sair melhor dessa situação? Né? Eu nunca pensei que, né? Ninguém nunca imaginou que a gente fosse passar numa coisa dessa nessa vida, né, gente? A gente vai ficar para a história nesse marco, né? Ninguém esperava. Então, assim, o que eu posso fazer de bom nesse momento? Gente, tem tanta coisa que eu posso pensar para fazer de bom, né? E a gente tem que focar que a gente está aqui, né? Todo mundo que está aqui assistindo está dentro de casa, saudável, com alimento, né? Em segurança. E é nisso que a gente tem que focar, nas coisas boas, né? Então, uma dica que eu dou também é não ficar vendo televisão, porque a televisão conta muita coisa negativa, gente. Porque, assim, o medo também é uma ferramenta de controle da população, de controle das pessoas, né? Então tem muita coisa que eu nem vou entrar em questão, mas que tem a ver com isso também da televisão ficar passando muita coisa para assustar as pessoas, para dominar, tem muita coisa aí por trás, né? Então a gente tem que focar só no que importa. Dá uma olhadinha na televisão de vez em quando ou numa notícia para ver assim, mudou alguma coisa? Agora a máscara ficou obrigatório, então eu preciso saber, vai, sei lá, igual semana passada, os veterinários foram convocados para se alistar, porque no caso de acontecer alguma coisa, os médicos veterinários que também são da saúde podem ser convocados para ajudar. Né? Vou fazer lá o meu alistamento e tudo, não vou ficar, né, num pesadelo achando que vão me chamar, entrar em pânico, nada disso, porque eu nem sei se vão me chamar, não sei nem se vai acontecer. Né? Então, assim, precisei ficar sabendo disso também. Gente, mas não adianta eu ficar sabendo que está morrendo 3.000 pessoas, que agora não é 3.000, que é 10.000, e entrar em pânico, e meu Deus, não posso sair na porta de casa que eu também vou me contagiar e vou morrer, meu Deus. Gente, tem pessoas pedindo floral assim porque foram parar no hospital de tanta ansiedade, com a pressão alta, quase morrendo, assim, de pânico, né? Nossa, calma, gente. Claro que a gente está preocupado com a nossa situação econômica, com o nosso emprego e tudo mais. Mas, assim, não é para tanto, não precisa isso, né? Porque, assim, aquele ditado muito sábio que diz, né? Que o que não tem remédio, remediado está. Né? Então, assim, vamos fazer melhor do que com isso que a gente tem agora, porque tudo vai se restabelecer. Né? Vou falar um pouquinho das cores também para vocês, e a gente vai ver como as cores também podem ajudar a gente a elevar a nossa frequência e deixar também a gente num estado melhor. E quando a gente está num estado melhor equilibrado, a gente consegue fazer as coisas mais facilmente, com mais leveza, e vai sobrar até condição para ajudar aqueles que estão piores do que a gente, né? Então, eu queria falar para vocês um pouquinho das cores, como que a gente pode usar a cromoterapia, né? Que a cromoterapia é uma terapia muito antiga,
que usa a frequência das cores, a frequência vibracional das cores para promover cura, porque nós também vibramos cores, né? Nós também temos os nossos chakras, 7 chakras principais e milhares de outros espalhados no nosso corpo que vibram, né? E esses chakras, conforme a vibração e a frequência que eles têm, uma frequência mensurável, gente, em nanômetro, mensurável com instrumentos, com física quântica, né? Nada disso é misticismo, é tudo ciência. E conforme essa vibração, ele gera uma cor, né? Por isso que cada dos nossos chakras tem uma cor, né? Então eu vou falar um pouquinho para vocês dessas cores. Quando a gente vê aqui ó, os nossos chakras, mostrar uma fotinho para vocês, vocês vão ver, né, que embaixo a gente tem as 3 cores quentes, que é o vermelho, o laranja e o amarelo. Aí a gente tem o verde no centro e para cima tem as cores frias, o azul claro, o azul índigo e o violeta. Quando a gente está equilibrado, a gente tem todos esses chakras vibrando em harmonia, todos eles, nenhum está bloqueado. Por exemplo, como eu falei para vocês, que está todo mundo com excesso de vermelho vibrando em preocupação material, né? Então, esse chakra ele acaba bloqueando. Nos cursos eu pego um instrumento de radiestesia e meço os chakras dos alunos, mostro como que os chakras funcionam. A gente vê os chakras que estão bloqueados, ensino a fazer limpeza, ensino a desbloquear os chakras. É isso que a gente escuta tanto falar, chakra desalinhado, alinhamento de chakra. É isso. Quando um dos nossos chakras, que cada um tem uma função relacionada com alguma coisa, para de funcionar, por exemplo, como o vermelho, com excesso de preocupação, né? Então ele fica bloqueado e a energia não flui, porque os chakras eles funcionam todos alinhados, né? Então eles, como os meridianos na acupuntura. Então a energia tem que estar sempre fluindo, né? Quando um chakra bloqueia, os outros também não conseguem trabalhar direito e acaba dando um monte de problema emocional, problema de saúde, né? Então a gente precisa estar com eles todos funcionando bonitinho. A gente tem muita informação sobre as cores, gente. Assim, eu passo no nosso curso de cromoterapia, por exemplo, é intensivo, eu fico praticamente 11 horas direto falando sem parar e correndo, porque assim é muito conteúdo, é muita coisa que tem para falar das cores, né? Eu vou falar um pouquinho de cada uma delas para vocês, focando no tratamento emocional, né, para ajudar nesse momento, principalmente, mas as cores elas também têm propriedades para as curas físicas, né, para todos os problemas físicos, também a gente usa todas elas, mas eu vou ensinar para vocês o essencial para vocês poderem usar em casa e ajudar bastante vocês nesse processo, porque as cores elas funcionam bastante e trazem bastante equilíbrio e cura pra gente, tá? Vou falar das propriedades de cada uma das cores agora, das funções delas, e depois eu vou explicar como que a gente usa, tá? Daí eu vou explicar a forma que usa, com ferramenta, sem ferramenta, o tempo que usa, onde no corpo que usa, tudo isso, tá? Vocês não precisam se preocupar de perguntar isso agora que eu vou explicar. Então, começando lá de baixo, a gente tem o vermelho, que é a cor mais forte, né, e mais quente do espectro, que a gente chama. O espectro são as 7 cores do arco-íris, né, que não por acaso tem as cores das vibrações dos nossos chakras, né, para vocês verem como a gente está relacionado a tudo no universo. Né? E esse espectro é o que o nosso olho físico consegue enxergar, né? Porque tem animais que conseguem ver o ultravioleta que está depois do violeta e o infravermelho que está depois do vermelho, né? E a gente não consegue enxergar isso, só enxergamos essa faixa de 7 cores. Então, começando do vermelho, o vermelho é o revigorante, o tônico, ele dá energia, ele traz muito vigor. Só que assim, para esse momento, gente, eu diria para vocês que nessa frequência de preocupação que está todo mundo já com excesso de vermelho vibrando ali nas preocupações e tudo mais que eu falei, é melhor não usar o vermelho, porque vocês já estão com excesso de vermelho. Quem se enquadra nisso que eu expliquei, né? Mas se você está tranquilo, se você sente que você não está nesse quadro e você quer usar o vermelho para dar energia, para trazer vigor, você pode usar o vermelho, tá bom? A gente usa nesse sentido, mas uma pessoa que já está preocupada, que já está com pressão alta, que já está desequilibrada, é melhor não usar o vermelho para não ter risco de piorar isso, né? A segunda cor que a gente tem subindo, então o vermelho é do chakra básico, aquele lá embaixo. A segunda cor que a gente tem é aqui um pouquinho embaixo do umbigo, que é o nosso chakra umbilical, que a frequência dele vibra com a cor laranja, né? O laranja é uma cor
muito bonita e muito usada na cromoterapia. Ele já é uma cor que também é estimulante, as cores quentes elas são estimulantes, né? Ela também dá vigor, também dá energia, só que ele já é um pouquinho diluído, não é tão forte como o vermelho, ele já é um pouquinho diluído ali, porque ele tem um pouco da mistura do amarelo, né? Então, o laranja, ele é uma cor que traz energia, uma cor que a gente usa principalmente para quem está, por exemplo, com depressão, que está muito desanimado, que é uma cor para trazer energia, né? E ele é a cor da coragem, né? Que a gente usa para qualquer tipo de medo. Então, é aquela cor que vai te tirar, que vai te dar coragem, vai te dar ânimo para desafiar as coisas sem medo, para ir para frente, né? O laranja, ele impulsiona a gente para frente, ele tira a gente da zona do conforto, né? O laranja, ele fala, nossa, vai, realiza, muda, faz mudanças, rompe com o passado, rompe com as coisas que não prestam, muda de emprego, muda de vida, faz e acontece sem medo. Não tem obstáculo para o laranja, né? Então, o laranja, ele perdeu um emprego, ele fala, nossa, tá bom, eu perdi o emprego, o que que eu posso, o que que eu sei fazer? Ah, eu sei cozinho muito bem, então ótimo. Nesse momento eu não posso sair de casa, eu perdi meu emprego, ou acho que vou perder, então tá, então eu vou fazer comida, umas comidas maravilhosas e vou começar a vender para todo mundo, e ele vai fazer aquilo feliz, cheio de confiança, porque o laranja ele tem muita confiança de que tudo vai dar certo, né? Porque no fim sempre dá mesmo, né? Então assim, ele acha que amanhã vai estar tudo melhor, então vamos embora, vamos sem medo de ser feliz, vou cozinhar, né? O laranja ele traz as nossas habilidades internas para fora e fala, eu vou usar isso aqui agora, é isso que eu preciso nesse momento, né? Não vou ficar com medo, não vou ficar com inseguranças, vamos embora que daqui a pouco tá tudo certo, tudo isso passou e, né? Então é uma cor muito legal para usar nesse momento, tá bom? Quem se sente desse jeito desanimado e com medo, tá? A gente tem depois disso a gente tem o amarelo, que sobe mais um pouquinho aqui na altura do estômago, que é um chakra que a gente chama de plexo solar, né? O amarelo também é uma cor muito legal para usar nesse momento, gente, porque o amarelo ele é a cor da alegria, né? Então, assim, quando tem tristeza, animalzinho tá triste, a pessoa tá triste, a gente usa o amarelo na cromoterapia. Né? O amarelo, ele tem muita leveza, ele lida com tudo muito leve, tudo muito superficial, não tem aquela coisa de levar as coisas muito a sério, de ficar se preocupando demais. Ai, gente, vamos só conversar e dar risada, não vamos falar de problema não, né? Assim, vamos sorrir para todo mundo, vamos tomar um sorvete juntos, vamos fazer uma conferência no celular para todo mundo conversar e bater papo. Não vamos falar de Covid, não vamos falar de nada de ruim, vamos só contar as coisas boas que estão acontecendo. O amarelo é assim, é muito leve, muito bem-humorado, né, e muito alegre. Então é uma cor que dá para usar bastante nesse momento também para tirar esse peso da situação, né, para tirar o peso das coisas, né, sair dessa cabeça cheia, né, e tratar as coisas com mais leveza e trazer muita alegria, tá? Para os animaizinhos também, animaizinhos tristes, a gente usa bastante amarelo para ajudar, tá? Depois do amarelo a gente sobe mais um pouco aqui bem no centro do peito, né, do coração, que é o verde. Então, o verde, a gente fala, é a cor da cura, é a cor do equilíbrio. Na verdade, a cor da cura são todas as cores, né, gente? A gente usa cada uma conforme a cura que você precisa. Mas o verde, ele é chamado também da cor do equilíbrio, porque a gente olhar direitinho aqui, a gente vai ver que ele fica no centro, né? Então, a gente tem 3 cores quentes para baixo e tem 3 cores quentes para cima, 3 cores frias para cima e o verde no centro. Por isso que a gente fala que verde é a cor do equilíbrio. E ele tem essa função realmente de trazer as coisas para o equilíbrio. Então, a gente usa para trazer equilíbrio geral para o nosso estado, né? Uma cor muito boa também para tratar esgotamento e cansaço, tá? Uma das cores que eu uso muito, assim, quando eu estou muito esgotada. Depois vou mostrar aqui para vocês as ferramentas. Eu pego a lâmpada, às vezes trabalho com a lâmpada enfiada aqui dentro, assim, acesa no computador e fico lá, tomando luz verde para repor energia. Né? Então, o verde, ele equilibra a gente e ele, tudo que é excesso, ele vai trazer para o centro. Então, assim, tô com compulsão, tô muito nervosa, fico comendo demais, aí depois paro de comer, depois como demais de novo, aí depois paro, né? Então, ele vai trazer você para o centro. Né? Pessoa que tem pressão alta, então
a pressão sobe e desce. Ele vai trazer essa pressão para ficar equilibrada, né? Tudo que é oscilação, então ele vai equilibrar. Pessoas que ficam muito irritadas, depois a irritação passa, né? Ou pessoas com bipolaridade mesmo emocional, uma hora estão muito tristes, outra hora estão muito alegres, né, entusiasmadas demais, depois fica triste. Então o verde ajuda a deixar sempre equilibrado, deixar no meio, trazer para o centro, né, do equilíbrio, uma cor que a gente usa bastante também. Depois do verde a gente tem o azul claro, que fica aqui no nosso chakra laríngeo, né, que é o nosso chakra da nossa expressão, da nossa comunicação, da nossa expressão interior, né, para o mundo, né? Então é o azul claro, que é uma cor que a gente... Mas depois eu mostro para vocês que quando a gente usa a luz, ele não é um azul tão clarinho. Na luz a gente usa ele bem intenso, tá? A frequência da luz curativa ela é um pouquinho diferente do azul turquesa, que é a vibração aqui do nosso chakra, mas é azul também. Então o azul, gente... Aqui a gente saiu do material, a gente saiu das cores quentes aqui de baixo que estão ligadas com a matéria, né? Que são energizantes, são estimulantes. A gente passou pelo verde que é neutro, não é cor quente nem fria, e aqui a gente já está indo para as cores frias. Então o azul, ele é acolhedor, ele vai relaxar, ele vai tranquilizar, ele vai trazer paz e bem-estar, né? Toda vez que a gente pensa em mal-estar, seja porque está passando mal porque comeu, seja porque bebeu demais, seja porque aconteceu alguma coisa, a pessoa está passando mal. Então, falou assim, está passando mal? A gente pensa no azul. O azul, ele sempre vai trazer bem-estar e vai tranquilizar e relaxar. Então, as cores frias, elas são calmantes, né? E o azul... Então, para esse momento, ele é essencial para a gente tratar essas pessoas que estão muito nervosas, muito estressadas e ansiosas. Porque se vocês verem aqui, ó, no espectro de cores, é que a cor da tela, pelo menos para mim aqui, ela dá uma deformadinha. Mas no espectro de cores, o vermelho ele é o oposto do azul, né? Então, ele está do lado oposto, né? No círculo de cores que a gente usa. Então, esse vermelhão a gente vai usar azul para acalmar a ansiedade, acalmar a pressão alta, acalmar medo exagerado, compulsões, impaciência, irritação, tudo isso é o azul que vai tratar, tá bom? E o azul também ele tem a coisa da fé, o azul ele confia também muito, ele tem a fé, independente da religião, de que tudo vai dar certo, né? Assim, que pode confiar que tudo vai dar certo, que a gente tem o que a gente precisa, que a gente tem suporte, né, espiritual e no fim tudo dá certo. Então a gente pode usar o azul para trazer isso pra gente, tá bom? O pessoal está comentando aqui das cores que gostam, né? A gente tem a identificação da nossa personalidade com as cores, as nossas cores preferidas falam muito da gente, né? Então, no curso, eu falo das cores na personalidade, o que quer dizer você gostar daquela cor, né? E ela vai falar muito sobre você, sobre sua personalidade, o seu jeito. E a gente pinta as mandalas também no curso, e eu faço a interpretação, né? Porque quando a gente usa as cores, aquele gosto que a gente tem ali de estar pintando, e onde eu estou pondo as cores, tudo também tem um movimento inconsciente que também está falando muito de mim, né? E eu faço a leitura do que quer dizer de cada uma das pessoas na mandala. As cores conversam muito com a gente, elas têm muito a nos ensinar, gente. A cromoterapia é uma coisa muito interessante e faz muito bem pra gente, né? Então vamos lá, próxima cor, depois do azul turquesa a gente sobe mais um pouco, vem pra cá pro azul índigo. O azul índigo, gente, é um azul mais escuro, né? Assim, ele é praticamente um azul marinho, só que o azul marinho ele é um azul com preto, então ele é mais escuro. O índigo ele é um azul com vermelho, então ele é um azul escuro, mas não é tão escuro quanto o azul marinho, tá? Mas é essa cor que a gente mentaliza, vou depois explicar para vocês como que a gente usa, né? Então aqui, gente, olha como a gente já está longe lá do vermelho do material, olha como a gente já subiu. A gente já está aqui, ó, no nosso terceiro olho, né? O nosso chakra que a gente chama de frontal, que é daqui
é esse chakra, essa frequência que vibra aqui, que faz a gente ter a nossa visão extrafísica, a gente conseguir ver além do físico, a gente vê coisas que a gente enxerga além do nosso olho físico mesmo, né? Então, o índigo, ele é uma cor que já traz a gente para uma frequência muito alta, a gente está quase aqui no último, que é a ligação com a espiritualidade, né? Então, aqui já é uma coisa muito espiritual. Então, quando a gente usa o índigo aqui no frontal, que a gente pode usar, por exemplo, para fazer uma meditação, né, que é uma das indicações boas para usar o índigo na cromoterapia, né? Às vezes as pessoas falam, Elisângela, mas eu não consigo meditar, é muito difícil, tem que sentar com a espinha ereta, tem que fazer a perna na posição de lótus. Gente, todas essas regras só atrapalham a gente, né? Quando a gente pensa em meditar, a gente tem que ver o importante é a nossa intenção. Então, assim, senta onde você quiser. Você não consegue ficar com as colunas retas, às vezes você tem um problema de coluna, você não vai conseguir. Então, senta onde você se sinta confortável. Só não falo para deitar, você pode até deitar, mas se você deitar, o risco de você dormir é muito grande, porque relaxa demais meditar, principalmente com azul, né, que relaxa muito. Mas então senta na cadeira da mesa, senta onde você quiser, né? Assim, dá uma respirada para você dar uma relaxada, não precisa ficar preso a regrinhas do tipo, tem que contar em 4 e inspirando e expirar em mais 4, né? Porque às vezes você está irritado, você está de saco cheio, você está sem energia nenhuma e isso só vai fazer você desistir de meditar, né? E meditar, a gente medita assim, dirigindo no carro, eu faço fazer uma meditação em 1 segundo, assim, elevando aquela cor dentro de mim, assim, em 1 minuto eu dei uma respirada, pronto, me tornei outra pessoa, né, por causa da minha intenção de fazer aquilo ali e de modificar, né, então, assim, não se prendam a regras. Nossa, eu já fiz meditações profundas de fazer transmutações, de ver até vidas passadas, assim, caminhando na esteira na academia, sabe, de estar ali atenta e fazendo com a minha intenção da meditação, né? A intenção é tudo quando a gente quer alcançar um objetivo, né? Então, eu posso sentar para usar o índico, então posso sentar, posso dar uma respiradinha ali, relaxar, posso imaginar que a sala toda está repleta dessa cor, daquele azul intenso, forte, lindo, vibrante, assim, que eu respiro, ele entra para dentro de mim, preenche todo o meu corpo, né? Nesse momento, gente, a nossa frequência, quando você consegue relaxar, né, sair do vermelho, lá das preocupações, e entrar em contato com essa energia equilibrada, entrar em contato com essa frequência muito mais alta, muito mais sutil, né? Assim, a nossa mente fica muito relaxada, assim, é um nível cerebral que um passinho antes da gente dormir, e é nesse momento que a gente pode receber mensagens, que eu posso pedir ajuda, eu posso pedir uma resposta, eu posso pedir, sabe, falar, tá muito difícil agora, que caminho que eu devo seguir, o que eu posso fazer, que decisão que eu posso tomar, e é nessa frequência que as respostas vêm, aquelas ideias que às vezes uma pessoa tem e fala, gente do céu, de onde essa pessoa tirou essa ideia que ninguém nunca no planeta tinha pensado? Pois é daqui, gente, né, da inspiração, né, o frontal é intuição, é inspiração, né, e daqui, é nesse momento que a gente, depois eu vou mostrar na lâmpada das cores, tá, Rosângela? Eu vou mostrar direitinho para vocês. E é nessa hora, gente, deixa eu ver se aqui no quadrinho vai aparecer. É que aqui ele vai estar, não é uma boa cor aqui para mostrar para vocês o índigo, mas eu mostro nas luzes, tá? Então, nesse momento, gente, faz essa conexão com a luz do índigo, com a frequência. Fala, nossa, mas eu não sei o que é um índigo, não consigo imaginar direito um azul índigo. Será que eu estou imaginando azul marinho? Será que tá certo? Não se preocupe com isso, gente. Quando você... Exatamente, aqui a pessoa da homeopatia falou, azul índigo é um azul bem escuro, tipo um azul de calça jeans, isso. Então, a intenção de você estar pensando assim, eu estou mentalizando o azul índigo, já é suficiente para essa frequência atuar em você. Porque, assim, inconscientemente você sabe o que é um índigo, porque inconscientemente nós sabemos tudo, né? A gente acessa
tudo, todos os conhecimentos. Então, não se preocupe de estar pensando mentalizando uma cor errada. Coloque a sua intenção. Estou mentalizando o índigo, respirando o índigo está me relaxando, me acalmando, me trazendo paz, me trazendo fé, confiança, né? Porque ele também é um azul, então ele traz as características do azul também e muito mais essa coisa do transcender, né? E ali, gente, você pode receber respostas para os seus caminhos, para as suas dúvidas. Às vezes eu faço uma meditação, por exemplo, às vezes essa live, por exemplo, eu fiz uma meditação ontem e entrei nessa frequência e veio vindo tudo para mim, assim, o que eu teria que falar. É como se eu viesse tudo por o script, assim, eu vou falar isso dessa cor, eu vou falar aquilo daquela cor, eu vou falar isso, assim, parece que fica tudo pronto na minha cabeça. Eu falo, nossa, meu Deus, já intuí tudo o que eu precisava falar. Seria muito diferente de eu tá no racional, né, numa frequência mais densa, e falar, nossa, deixa eu pegar aqui, deixa eu preparar essa live, o que eu vou falar, deixa eu pegar uns cadernos para dar uma olhada. É muito mais puro, gente, é muito mais correto, é muito mais efetivo e mais assertivo, porque o que vai vir de lá de dentro, que é a nossa ligação com o superior, é a nossa essência, que é a inteligência suprema que está dentro de nós, e quando a gente vai para dentro, é ela que a gente acessa. Você pode dar o nome de eu superior, do que você quiser, que você vai lá dentro buscar. Então, é essa essência que está falando, é essa essência que está falando para mim, fale isso, isso, isso para as pessoas, porque é isso que elas precisam. Não é o que a minha razão vai dizer que as pessoas estão precisando, né? Então, assim, lá de dentro vai ser sempre uma resposta correta, sempre a melhor resposta, sempre o caminho certo e correto. Então, assim, usem muito isso de entrar na frequência do índigo para subir a energia, né? Para sair lá do vermelho, gente. Sobe aqui para cima, para as cores frias, para os nossos chakras mais altos, né? Depois disso, a gente tem o chakra coronário. Deixa eu só dar uma olhadinha na hora aqui, que já passou bastante tempo, passa rápido, né? Então, aqui no chakra coronário, gente, a nossa vibração mais superior, mais alta, né? Tem o gráfico, assim, até do comprimento das ondas de cada chakra, como elas vibram, e a frequência aqui de cima, o vermelho é assim, umas ondas bem longas, né? Comprimento de onda. E quando chega aqui em cima, a frequência é altíssima. A gente não fala assim, nossa, você está numa baixa frequência, aumenta essa frequência aí, pelo amor de Deus. E é fisicamente mesmo essa frequência. Aqui em cima é muito alto. Gente, o violeta é a nossa... É o chakra coronário, de coroa, né? Porque aqui em cima a gente tem a coroa do poder, a coroa do rei, do alto comando, né? Então, quando a gente está em conexão com essa frequência do violeta, a gente tem o poder supremo, a gente tem o controle sobre a nossa vida, sobre a nossa saúde, sobre as nossas emoções, né? Quando a gente vibra na frequência do violeta, a gente pode fazer os nossos decretos. Fala, nesse momento eu só vou ter muita saúde, eu vou ter muita proteção, eu vou receber de volta tudo o que possa estar perdendo nesse momento, seja econômico, seja o que for, né? Eu vou rever tudo isso, né? No violeta a gente entra numa frequência muito alta, né, gente? Muito diferente lá do vermelho, que fica compulsivo, que começa a comer demais. Aqui em cima eu nem preciso nem comer mais, aqui em cima eu me alimento de uma energia muito mais sutil, que a gente pode chamar de prana, que é o reiki. Não tem aqueles os mestres que meditam, ficam dias, semanas meditando sem comer fisicamente, né? Porque aqui em cima a gente precisa de alimentos muito mais essenciais. Eu fico quantos dias? Vários dias sem comer uma comida física. Quantos dias eu fico sem oxigênio? Não fico 5 segundos. Então, assim, quanto mais sutil o alimento, mais essencial ele é, né? Então, aqui em cima a gente está se alimentando de energia muito essencial, né? Assim, e vibrando nessa frequência, eu não tenho medo. Eu estou em conexão com a minha essência, com a minha frequência mais alta, gente. Aqui em cima a gente não tem medo de faltar dinheiro, a gente não tem medo de acontecer coisa ruim, de ficar doente, porque a gente está em ligação com a evolução, né? Quem está vibrando nessa frequência está vibrando junto com essa transformação que está acontecendo no planeta, né? E vai evoluir junto. E vai crescer junto e vai aproveitar essa transmutação que está acontecendo para se limpar, para transmutar junto, e vai estar fluindo nessa energia, né? Assim, quando a gente flui com o universo, gente, que é abundância, olha para a natureza como é tudo abundante, né? Os frutos, as árvores, tudo
é tudo com muita abundância, a gente entra nessa frequência. Então, assim, se eu estiver nessa frequência boa nesse momento, eu vou recuperar todo o dinheiro que eu estiver perdendo, eu vou recuperar todos os meus funcionários que eu tive que demitir, eu vou recuperar um emprego muito melhor, porque se ele estiver aqui agora é porque ele não era para mim, era esse momento. Eu não vou ficar doente se não for a minha hora, gente. Ninguém vai ficar doente nem morrer se não for a hora. A gente não vê uns vídeos que as pessoas passam por acidentes, assim, passa o caminhão em cima da cabeça da pessoa, a pessoa levanta e sai andando, assim, não era a hora dela morrer. Então, assim, não vai, ninguém vai morrer se não tiver chegado o seu momento. Ninguém vai ficar doente se não for o seu momento, né? E daqui para cima, a gente está muito sutil, a gente está ligado muito com lá em cima. Então, assim, a nossa proteção é muito grande, né? Então, quem está no violeta não tem medo das coisas e ele vai estar ligado com a sua missão que ele tem aqui, ele vai continuar trabalhando na sua missão, né? Assim, o nosso corpo material, né, que está ligado com a matéria, é finito, daqui a pouco ele vai acabar também, né? O nosso corpinho veio para esse planeta, né, com o nosso espírito para fazer a missão que nós temos que fazer aqui, né, que para cumprir uma missão que é muito maior, né, do que se você crescer, estudar, ter uma casa, uma família, um carro e acabou, né? Assim, qual é a sua missão? Para que você está aqui? Né? O seu índigo pode te contar isso, o seu violeta pode te contar isso, né? Porque assim, a missão que a gente veio fazer aqui, que é muito maior, que é principalmente servir ao outro com as habilidades que a gente tem, né? Assim, o que tem dentro de você, né? Para que você está aqui nesse planeta? Para fazer uma coisa muito boa. Então, se não descobriu ainda, vai em busca que você vai descobrir e você vai trabalhar com isso. Então, quem está na frequência do violeta está ajudando o outro, gente. As pessoas no violeta, elas estão fazendo máscara para doar para quem precisa, elas estão tirando dinheiro no bolso, como eu estou vendo empresários que têm muito dinheiro, dando muito dinheiro para ajudar. Essas pessoas não estão com medo de perder dinheiro, elas querem ajudar, é uma frequência muito aqui para cima, gente. Né? Então, assim, elas estão ligadas com a missão delas, elas não estão paralisadas pelo medo, né? Essa semana eu vi uma coisa tão linda na televisão, que estava tendo uma fila para receber alguma coisa, não sei se era alimento, o que era, e tinha um senhorzinho, eu peguei meio assim, de supetão, um senhorzinho na fila falando que ele, né, que ele não tinha comida mais em casa, não tinha café, não tinha nada, então ele estava lá na fila pedindo ajuda, mas que estava tudo bem. Gente, as pessoas começaram a ver, o repórter estava entrevistando ele, as pessoas começaram a ver ele falando e se compadeceram muito da situação dele, né? Muito simpático. E depois o repórter mostrou que as pessoas foram em casa buscar comida e começaram a trazer para ele sacolinhas de alimentos, né? E a hora que ele recebeu as sacolas, ele agradeceu, ficou muito feliz. Tinha as pessoas até chorando, assim, dando as comidas para ele, emocionado com a história dele, né? E ele agradeceu tudo e o repórter falou, viu que ele estava tirando as coisas da sacola e falou, o que o senhor vai fazer com esses alimentos que o senhor ganhou agora? Ele, eu vou distribuir para todo mundo nas filas, né? Porque aqui está todo mundo precisando. Gente, olha isso. Ele começou a pegar o alimento que ele tinha ganhado e divide com as pessoas na fila. Vocês acham que essa pessoa está com medo de faltar alimento? Vocês acham que essa pessoa está vibrando no vermelho, na falta, na escassez, no medo? Não tá, gente. Por mais simplesinho que ele era, que não sabia nem falar direito, ele estava vibrando lá em cima, acreditando, confiando, ele fazendo a missão dele, vocês entendem? Né? Então, ele estava sendo generoso, solidário, ele não falou, nossa, tenho comida aqui pelo menos para 5 dias, que ótimo. Não, eu vou distribuir para todo mundo, porque todo mundo precisa. Né? Então, essa é a lição. Aí que aconteceu, daqui a pouco passou na televisão que um empresário tinha ligado e falado que ele tinha um emprego para aquele senhorzinho, que era para ele entrar em contato com a televisão, porque ele já tinha conseguido um emprego. Então, é isso que acontece quando a gente está numa boa frequência, gente. Né? A gente vibra, a gente flui com o universo, com a abundância, não vai faltar, vai vir o emprego que você precisa, vai vir a ajuda que você precisa, tá? A gente não tem medo. Então, vamos nos centrar, cumprir a missão que a gente tem, ajudar o outro, né? Ser generoso, ter amor, não ficar vibrando no medo e guardando comida, trazendo tudo do supermercado, esvaziando prateleira com egoísmo, né? Não é nessa vibração que a gente vai conseguir, né? É muito diferente, é aqui em cima, tá bom? Deixa eu acelerar aqui um pouquinho também, porque a nossa hora daqui a pouco acaba. Tá, gente?
O azul também, o azul claro, vocês podem usar para proteção, tá? É uma luz, uma cor que traz proteção. Então, vai sair na rua, se protege. Imagina um manto azul te cobrindo inteirinho e fala: obrigado por eu ir e voltar em paz e em segurança para minha casa. Nunca usem palavras negativas, nunca usem, ai, obrigado por eu não me contaminar pelo vírus, por eu não ficar doente. Não usem palavras negativas, porque são frequências que a gente emite e a gente está reforçando o que a gente está falando. Então, falem coisas positivas, né? Estarei sempre em proteção, sempre com muita saúde, sempre com muita abundância e gratidão por tudo isso, né? Vou mostrar aqui para vocês como que a gente pode usar algumas ferramentas em casa. A gente tem, por exemplo, a lâmpadazinha, que eu gosto muito, que ela vem com controlezinho remoto, tá? Então, essa lâmpada que a gente usa para cromoterapia, ela é muito baratinha, então você consegue comprar pela internet, não é difícil de achar, só tem que tomar cuidado assim, porque ela tem muitos modelinhos, tem a rosca também, que tem que ser para o Brasil, porque ela tem importada, tem com as rosquinhas diferentes, e ela tem que ser pelo menos de 5 watts, senão ela vai ser muito fraquinha. É uma lâmpada que, inclusive, a gente tem na nossa lojinha aqui da Unvet, que a gente vende nos cursos, e que se alguém tiver interesse também, posso mandar para vocês pelo correio. A nossa já é toda na frequência certinha, na voltagem certinha e já testada, tudo direitinho, tá? Posso mandar para vocês. Então, ela tem o controlezinho aqui que tem todas as cores, né? E a gente liga e desliga ela por aqui. Então, por exemplo, as cores vão ficar meio deformadas por causa da tela do computador, ela não pega direitinho como é, gente. Talvez eu mostre aqui no preto para vocês, ó, tipo um vermelho bem intenso, né? E você vai mudando as cores aqui no controle remoto. Lembrando que tudo isso que eu mostrei para vocês e que eu falei das cores, a gente pode também usar nos animaizinhos, inclusive o tratamento com as ferramentas, tá? Então, essa é uma ferramenta que a gente pode usar, tá? Tem o azul, tem o verde e assim por diante, tem o violeta aqui, o rosa também. O rosa é uma cor que a gente também pode usar, que ele é bem intenso, né? Para quem está sozinho, está se sentindo triste, carente, a gente usa para animais que perderam um outro animalzinho da casa e ficou triste, perdeu o dono e ficou triste, né? A gente usa o rosa, tá? Então, essas cores todas a gente pode usar, como eu falei para vocês. Tem uma outra ferramenta também, a gente tem várias. Tem a lâmpada de cromoterapia, ó, que é uma lâmpada, que a minha, ela tem até um cristal que você encaixa na ponta, então ela liga aqui e vai mudando as cores, ó, vermelho, laranja, amarelo. Já mostro melhor as cores para vocês. Dá para usar com cristal também, que ele potencializa, né? Então, quando a gente usa as cores, as cores da cromoterapia, elas são bem intensas. Deixa eu pôr aqui no preto para ver se dá para vocês verem melhor. O azul. Deixa eu mudar aqui para começar do branco. Então, aqui, ó, vermelho. Um vermelho bem intenso. O laranja também, ele é bem intenso, bem próximo do vermelho. O amarelo também, ele pulou aqui, o amarelo. Também ele é bem encarnado, tá? Ele, assim, ele é quase um laranja. A gente tem o verde. O azul também é bastante intenso, ó. Essa parte mais escura, a cor do azul, tá? Que vocês podem mentalizar. E aí o índigo, ele é um pouquinho mais, aqui não dá para ver muito bem, mas o índigo na luz, ele não é tipo um azul marinho, ele é um azul um pouquinho indo para o violeta, um pouquinho diferente, tá? Mas mentalizem que é o índigo que vai dar tudo certo. E a gente tem o violeta que ele é meio rosáceo, né? Não é um roxo escuro, tá? Ele é assim, ó, quase um rosa. E aí a gente tem o rosa, que é um rosa bem intenso. Tá? Então, essa aqui é mais uma ferramenta que a gente tem para utilizar. Tem bastão de cristal também, ó, que tem o cristal na ponta e você vai pondo as plaquinhas conforme a cor que você quer, uma plaquinha de acrílico, né? Então, ó, esse é o laranja, o violeta. Então, gente, todas essas ferramentas a gente pode utilizar, tá? Ó, o azul. Não tenho ferramenta, Elisângela, não tenho como ter ferramenta, não quero comprar, não posso comprar. Vamos fazer mentalmente, gente, porque a nossa mente, ela é muito mais poderosa que qualquer ferramenta. A gente nunca vai precisar deixar de fazer por causa de uma ferramenta. Então, a gente vai mentalizar, né? Quando eu uso as ferramentas, eu vou usar no meu corpo todo. Ah, Elisângela, que chakra que eu ponho? Eu ponho em algum lugar. Gente, pega a lanterna, pega a lâmpada,
passa em tudo, passa no seu corpo inteiro, sabe, assim, interage, respira a luz para dentro de você, assim, aproveita o máximo que você puder, sabe, curte aquela luz que você está usando, faz tudo o que a sua intuição pedir, faz círculos, passa no corpo todo. Então, você pode também ligar a lâmpada, né? Vamos supor, eu quero usar uma cor só hoje. Então liga a lâmpada, põe ali numa cor, deixa perto de você, fica ali um tempo, já vou falar do tempo, tá? Eu faço às vezes assim, eu tô cansada, eu ponho no verde, tô no computador, ponho dentro da blusa, fico trabalhando com a luz assim direto para me energizar, tá? E quando a gente for mentalizar, a gente mentaliza do mesmo jeito. Eu estou respirando essa luz está me envolvendo, uma bolha em volta de mim, ou um tubo que está vindo nessa cor do céu e me envolvendo. Eu estou dentro desse tubo com essa cor me energizando, entra naquela frequência, respira. Tudo mentalmente, tá, gente? Então não tem segredo. Para os bichinhos também. Uma coisa que eu não falei, o violeta nesse momento é muito importante também para aumentar a imunidade, tá bom? É a cor que a gente usa para aumentar a imunidade. Então usem o violeta em vocês e nos animaizinhos também, tá bom? Que faz muito bem para essa parte também, tá? Então praticamente é isso. Deixa eu ver se tem alguma pergunta assim. O tempo. O tempo. De 5 a 20 minutos cada cor. Tá bom? Se você for falar assim, hoje eu quero usar uma cor só, pode ficar 20 minutos, se quiser ficar mais também não tem problema, tá? Quero usar várias cores. Elisângela, preciso do laranja, do azul e do verde. Gente, não use muito, senão seu organismo não vai dar conta de trabalhar tudo isso, tá? Então, usa primeiro as cores quentes e depois as frias, naquela ordem das cores do arco-íris, tá? Então, você vai usar laranja, depois o verde, depois o azul. Se você vai usar uma cor quente e quer usar uma cor fria também, coloque o verde no meio. Quero usar laranja, quero usar azul, então vou usar laranja, vou pôr o verde depois um pouquinho e vou depois usar o azul, tá? Separa a cor quente que tem uma frequência muito discrepante das frias, com o verde no meio, tá bom? Se acabar o tempo e eu não tiver terminado de explicar, gente, eu entro novamente, tá? Mas praticamente é isso que eu queria explicar para vocês. Aqui perguntando do tempo, o Ari falando da lampadazinha. Pode mandar uma mensagem no direct, no Insta, no site da umvet.com.br, que a gente providencia a lampadazinha para vocês. É muito boa, eu gosto muito dessa lampadazinha, principalmente para animais, gente, porque você põe pertinho deles, depois você fica só no controle mudando, não precisa ficar fazendo barulhinho na lanterna, e eles dormem, eles deitam em cima. Quando você usa o animalzinho, mesma coisa da gente, pega a ferramenta e passa no corpinho todo, mesma coisa da gente, passa no corpo, tá? Aproveitem bastante, não se prendam a isso. Mais alguma coisa aqui, deixa eu ver. Qual o valor? A lâmpada na nossa lojinha aqui, acho que é R$38. Onde encontra a lâmpada, encontra em sites também. Não é difícil achar. Se possível, falar um pouquinho da cor de cão idoso e cão terminal. Gente, não vai dar tempo de falar tudo isso, mas é conforme as funções das cores que eu falei. Então, violeta para a imunidade do velhinho, tá desanimadinho, usa amarelo, usa laranja para dar energia. Não tem fome, usa laranja, usa vermelho para aumentar o apetite, tá bom? E eu acho que a gente tá no finalzinho aqui, tá bom, gente? Se vocês precisarem de alguma coisa, alguma foto que eu mostrei aqui, se vocês quiserem, eu mando para vocês, tá bom? Gratidão infinita por esse momento, espero ter ajudado um pouquinho vocês com esses ensinamentos básicos aqui da cromoterapia. E a gente vai ter curso de cromo também, se alguém quiser aprofundar, em julho, 18 de julho a gente tem, vai ter até um do Paraná também em setembro, que ajuda muito na vida da gente, em todas as questões emocionais e físicas, tá? Então, muito obrigada pela presença de vocês e conforme for mais pra frente a gente fala mais um pouquinho de cromoterapia, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma perguntinha. O azul, ele é muito bom pra dor também, tá, gente?
Essa semana eu curei uma dor de cabeça terrível e dor nas costas que eu tava só com o azul da cromoterapia, aqui com a minha lanterna e com cristal, sem tomar remédio nenhum, porque eu não gosto de tomar remédio. Então, para as curas físicas também funciona bastante, né? A cromoterapia é muito leve, muito delicada para os animaizinhos também, né? Não é invasiva, então é muito bom para todos nós. Qualquer dúvida, fiquem à vontade para me mandar depois também, eu respondo, tá bom, gente? E muita gratidão mesmo pela presença de todo mundo. Espero que vocês aproveitem bastante aí no dia a dia de vocês, que ajude bastante todo mundo nesse período, e não só nesse período, como depois também, os nossos animaizinhos também, né? Que absorvem as nossas frequências e acabam também precisando de tratamento. Deixa eu ver se alguém falou mais alguma coisinha aqui. Cor para tensão muscular azul, tá? Usa azul, que foi o que eu usei essa semana. Eu que agradeço a vocês. Deus abençoe vocês também. Um beijo, gente. Fica com Deus, todo mundo, viu? Gratidão. Boa noite.